Graça e paz, meus amados, estamos aqui para mais um momento, né? E é muito bom estarmos juntos. Hoje nós vamos falar das exigências da nossa união com Cristo. E o texto escolhido foi Colossenses 3, 12 a 25. Mas vocês podem ler todo o capítulo de Colossenses 3, certo? Porque a gente também vai falar um pouquinho do versículo 1. Então, quem é que não tem um amigo verdadeiro, íntimo, sincero, né? E que não tenha gasto tempo e esforço para desenvolver essa amizade? Claro que todos nós gostamos de estar perto de uma pessoa sincera, honesta, né? Um bom amigo. E a gente gasta tempo com esse amigo. A questão da vida devocional com Cristo, com Deus, também é muito importante. Devemos gastar tempo com esse amigo, porque Jesus é o verdadeiro amigo. Ele é o melhor amigo. Então, a questão da nossa vida devocional é muito mais que uma obrigação. É um privilégio podermos estar perto, né? O maior tempo possível ao lado daquela pessoa que nós amamos. Então, a nossa vida devocional, ela deve ser desenvolvida, nossa vida devocional com Deus. Mas primeiro, a gente precisa saber o que é devoção, certo? Devoção, segundo o dicionário, é o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou alguma entidade. Vamos falar hoje sobre a atitude constante, uma vida constante de consagração e de fervor, devoção ao nosso Deus, único e verdadeiro. E por que não? Se a gente tem tantas outras coisas, aqui no mundo a gente tem tantos afazeres, tem amigos, tem parentes, que a gente dedica tempo. E por que não dedicar o nosso precioso tempo ao Senhor? Então, essa atitude, ela envolve a vontade e a decisão de cada um. A atitude de ter uma devocional verdadeira com o Senhor. Ela depende muito de quê? Da nossa vontade, certo? No versículo 1, diz assim, de Colossenses 3, o versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O 2, pensai nas coisas lá do alto, não na esqueção daqui da terra. Pensai nas coisas do alto e não na esqueção daqui da terra. Esse verbo está no imperativo. Buscai, certo? Buscai. Então, o imperativo, a gente vai ver agora, imperativos da nossa união com Cristo. E aceitando o conselho do apóstolo, os colossenses não só conquistariam a vitória sobre a carne, mas eles viveriam uma vida proveitosa. E vivendo essa vida proveitosa, eles também estariam edificando a igreja de Cristo, a igreja lá dos Colossenses. Então, portanto, era preciso o que para isso? Ter constância, ter consistência, né? E ter coerência. Então, havendo sido ressuscitados com Cristo, eles deveriam buscar as coisas lá de cima. Porque do céu eles já receberam a vida eterna. Os seus nomes já estavam escritos no livro, né? Lá no céu, no livro da vida. Sua segurança de lá vinha. A sua segurança dependia de lá, do alto, de Deus. Então, por que então eles deveriam buscar o mundo? Por que então eles iriam dar lugar ao mundanismo e às doutrinas humanas? De jeito nenhum.
Já no verso 12 mostra que, unidos com Cristo, precisamos viver e mostrar as suas características. Então, quando a gente está com Cristo, a gente precisa demonstrar para as outras pessoas as características de Cristo. Assim sendo, né, a gente vai analisar agora um canteiro bem cuidado. Um canteiro de flores bem cuidado. É uma coisa linda, né? Estupenda. Porque as flores ficam viçosas, lindas e maravilhosas. Então, uma das formas de manter a devocional ativa é o cultivo da leitura da Bíblia, deixando aquele tempo, não é só um tempinho pequeno, curto, não. Quando a gente vai cuidar de um canteiro, de flores, de plantas, a gente leva tempo, né? Então, a palavra de Deus, ela merece todo o tempo, certo? Então, é por isso que a gente precisa estar focado nisso aí. Jesus deixou bem claro que a palavra dele era o alimento que dava vida, que dá a vida. Ele deixou claro isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento que dá a vida. Então, dela dependemos para o nosso crescimento. Você só vai crescer se você estiver focado na palavra de Deus. Como é que você vai aprender se você não ler? Na vida secular não é assim? Se a gente não estiver estudando todos os dias, diariamente, fazendo as tarefas, a gente não vai aprender, a gente não vai crescer. Então, na palavra de Deus também é a mesma coisa. Se a gente não estiver focado na Bíblia, na palavra de Deus, a gente não vai sair do canto, não. A gente não vai sair do lugar onde estamos. O outro canteiro que a gente deve ser bem cuidado, é o canteiro da oração. O canteiro da leitura da Bíblia e o canteiro da oração. Então, a Bíblia não é o alimento, a oração é a respiração da vida espiritual. Então, assim como a Bíblia é o alimento para as nossas almas, a oração é a respiração para a nossa vida espiritual. Então, tenhamos cuidado, meus amados, com essas áreas da nossa vida. A gente tem cuidado de tantas coisas no mundo, né? A gente só não tem muito cuidado com as coisas de Deus. E a gente precisa colocar isso em primeiro plano, certo? Em primeiro vem Deus. Depois é que vem as outras coisas. Porque não é assim que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então devemos agir assim. E o outro canteirinho que nós devemos ter cuidado, a gente deve ter cuidado com o canteiro da leitura, o canteiro da oração e o canteiro da comunhão. Comunhão com Deus, primeiramente, e a comunhão com os irmãos na igreja. Então, fazendo assim, com certeza você vai ter um crescimento espiritual gradativo, sempre crescendo, até você chegar à estatura de varão perfeito, que vai ser lá no céu. Então, que vocês possam e que eu possa também, né, estar crescendo cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele mesmo nos abençoe. Leia a Bíblia, ore e tenha comunhão. Amém?